Paulo, certa vez, escrevendo aos irmãos de Filipos, ele disse o seguinte, Filipenses 4:4: Alegrai-vos no Senhor, e mais uma vez eu digo, alegrai-vos. Essa é uma palavra que eu acho que todo mundo quer ter no seu vocabulário, né? Ser alegre, ser feliz. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa alegre? Você se considera uma pessoa contente? Estava visitando um irmão e ele compartilhou comigo que lá no trabalho dele, em média, por baixo, na verdade, 30 funcionários estão afastados por alguma crise emocional, uma crise existencial. O que tem determinado a tua alegria? O que tem determinado a alegria dos homens, da sociedade? Seriam as circunstâncias? Lembra daquela canção que fez muito sucesso no Brasil, né? Mas eu tô rindo à toa, né? Eu tô muito feliz. E tem outra canção bem antiga, né? Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Mas outro poeta diz o seguinte: felicidade foi embora e a saudade no meu peito ainda mora. Aonde você se encontra? Na verdade, onde a gente pode encontrar a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. Tem pessoas aí que dariam toda a sua fortuna em troca do segredo da verdadeira felicidade. Onde podemos aprender o caminho da verdadeira alegria, do verdadeiro contentamento. É isso que a gente vai tentar trabalhar nessa noite. E o texto base é o Salmo 126. Então eu quero pedir, por gentileza, que você abra a sua Bíblia. Salmo 126. Nós vamos ler o texto bíblico. E aí eu quero pedir que você continue com a Bíblia aberta. Nós vamos expor esse texto. Salmo 126. Se você percebeu um visitante sem a Bíblia, compartilhe sua Bíblia com ele. Ou se ele está com dificuldade de achar o texto bíblico, ofereça sua ajuda para ele. Leiamos a boa palavra de Deus. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Vamos orar mais uma vez? Pai, clamamos a Ti nessa hora, que nos conceda mais do Teu Santo Espírito, para que compreendamos a Tua Santa Palavra. Dá entendimento, Senhor, para o Teu povo. Traz a Tua Palavra para os nossos corações nessa noite. Ajuda-nos a Te ouvir, Senhor. Queremos Te conhecer mais e mais. Esse é o anseio das nossas almas. Peço também, Senhor, Teu auxílio, Teu direcionamento. Ajuda-me nessa tarefa tão difícil e tão maravilhosa que é pregar a Tua Palavra para o povo que foi comprado, lavado, remido pelo sangue de Cristo Jesus. Fala conosco, Senhor. Tudo para a Tua glória. Nós oramos assim. Nós agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós continuamos então a estudar os salmos de romagem, os salmos dos peregrinos. Como já mencionamos aqui, irmãos, esses salmos eles eram entoados pelos peregrinos judeus quando se dirigiam para Jerusalém. Eles saíam de todas as partes, não só da Palestina, mas também de fora da Palestina, de lugares muito longe, lugares distantes
de Jerusalém e eles estavam obedecendo a palavra do Senhor, eles se direcionavam até Jerusalém para cultuarem a Deus, para oferecerem sacrifícios e aprenderem mais da santa palavra do Senhor. Esse período de peregrinação, esse tempo de caminhada até Jerusalém, era um tempo marcado por várias experiências. Eles enfrentavam momentos de dores, de tristeza, contentamento, angústia, medo, alegria, enfrentavam fraquezas, pecados. E todas essas experiências são bem parecidas com as nossas. Nós também somos peregrinos. Nós estamos caminhando até a Jerusalém Celestial. Nós enfrentamos dores, angústias, tristezas, alegria, contentamento por conta de um pecado, angústia em razão de uma derrota, enfim. Os salmos servem para mim e servem para você. E nós estaremos expondo nessa noite o salmo de número 126. Como a gente costuma iniciar as exposições, qual o contexto do salmo? Como boa parte dos salmos de romagem, nós não sabemos ao certo o contexto desse salmo. Uma teoria bem conhecida do Salmo 126, e aceita por muitos, é que esse salmo tenha sido composto por Esdras, para celebrar ao Senhor diante do retorno do povo de Deus do cativeiro babilônico. Então, não sabemos ao certo se essa teoria é a mais correta. Na verdade, Deus trouxe vários livramentos ao seu povo. A gente pode observar isso em toda a Escritura Sagrada. Por isso é melhor ficarmos com aquilo que está claro no texto, ou seja, que o salmista está celebrando, ele está alegre por aquilo que Deus fez no passado pelo seu povo, e isso ajuda a confiar em uma restauração futura. O que o salmista faz, os peregrinos fazem aqui, é olhar para o passado e perceber que Deus, com bondade, misericórdia e graça, trouxe vários livramentos ao seu povo, e isso traz alegria ao coração deles. Isso também traz uma certeza de que haverá uma restauração maior, completa no futuro. Eu dividi o salmo em duas partes, dos versos 1 ao verso 3, gratos pela restauração do passado, ou poderia ser encontrando a verdadeira alegria ao recordar daquilo que Deus fez por nós. Segundo, do verso 4 até o verso 6, confiantes da restauração futura. Que Deus nos abençoe, possamos ser edificados nessa noite. Primeiro, o salmista mostra uma gratidão, uma alegria diante da restauração que o Senhor trouxe no passado ao seu povo. Eu vou ler mais uma vez do verso 1 ao verso 3. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Então, o salmista, ele inicia dizendo que o Senhor fez alguma coisa. E Yahvé, o Deus do pacto, o Deus da aliança, o Deus que criou todas as coisas e que escolheu um povo para Ele, para a glória dEle, para obedecê-lo, para conhecê-lo. Esse Deus tão glorioso e tão grandioso, Ele é gracioso também, porque Ele faz muitas coisas em benefício da humanidade, em especial do seu santo povo. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ou, em outras palavras, quando o Senhor fez retornar, fez voltar. Sião aqui é uma alusão ao povo de Deus, a Assembleia do Senhor, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor, pelo povo que serve a Deus, que obedece a Deus. A tradução da Almeida Corrigida Fiel diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião. Então eles captam melhor a tradução lá, o texto do hebraico. A palavra sorte aí, quando o Senhor restaurou a sorte, também deve ser entendida como restauração. Ele está falando de restauração, de retorno. Sobre o contexto, nós já mencionamos a possibilidade do salmo ter sido composto por Esdras, por ocasião do retorno do povo de Deus do cativeiro babilônico para Jerusalém.
O que nós percebemos claramente no texto é que essa restauração que Yahvé trouxe ao seu povo despertou ou produziu algumas coisas no coração dos peregrinos, no coração do povo de Deus. Primeiro, a admiração. A restauração que Yahvé trouxe ao seu povo despertou a admiração. Ficamos como quem sonha. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Muitas pessoas ficam extremamente alegres com bens materiais. Vou contar um pouquinho de algumas sensações que o Heitor e o Otávio têm demonstrado lá em casa. Eles vão completar 10 anos no dia 15 de março, ok? Por alguma razão eles descobriram que eu fiz um pedido de um brinquedinho chamado Beyblade, né? Que eles gostam de Beyblade. Na nossa época era peão, né, na verdade, um peão que joga, peão de madeira, de coco babaçu, sei lá. Tem um material que faz, joga. Hoje a Beyblade é o nome moderno, né? E eles descobriram, e eles sabem a data, dia 24 de março. Eles estão tão felizes que parece que eles estão assim como quem sonha. Oh, pai, é verdade, pai? Vem o Beyblade com lançador. Aí eles falam uns nomes, né, bem estranhos que eu não sei pronunciar. Eles estão felizes. Eu não sei se você já se encontrou numa situação assim. Eu fiquei assim como quem sonha no primeiro dia que eu entrei na minha casa. E foi algo bem interessante porque nós tínhamos comprado uma casa, dado entrada, todo o processo, e nós fomos olhar a casa. Quando nós fomos olhar a casa, bateram no nosso carro. Né? Bateram no nosso carro. Eu tenho um pouco de sorte, se eu posso dizer assim, para a batida, né? Tomem cuidado quando vocês pegarem carona comigo. Então, nós retornamos de lá para a oficina, enfim, há muito tempo. E depois nós descobrimos que a casa, a pessoa que estava administrando todo esse negócio, alugou a casa para outra pessoa, foi todo um enrolado ali. Mas Deus nos deu a nossa casa. E nós, quando entramos em nossa casa, nós estávamos como quem sonha. Tá? Algumas pessoas, quando alcançam os seus sonhos, quando passam no vestibular, quando conseguem ser aprovados num concurso, às vezes ficam tão alegres que a expressão utilizada parece que eu estou sonhando, né? Me belisca, né? Me belisca. Tá? Mas existem também pessoas que sonham com fama, possibilidade de crescer financeiramente, ser participante de um reality show, né? Tem pessoas que dizem, né? Eu estou me belisca, parece que eu estou sonhando, porque eu estou participando de um programa que não acrescenta nada na minha vida nem na sociedade brasileira. Mas tudo bem. Ficamos como quem sonha. O salmista está dizendo isso. Os peregrinos estão felizes. Significa algo que é bom demais para ser verdade. Isso é muito bom, isso faz o meu coração explodir de alegria. Eu não estou conseguindo me contentar assim, eu não estou conseguindo me conter, melhor dizendo. Eu estou muito feliz. Então os irmãos aqui, no contexto do Salmo 126, eles estão surpresos com a libertação que o Senhor trouxe a eles. Então, produziu no coração dos peregrinos admiração. Estou boquiaberto diante do que Deus fez conosco. O que Deus fez conosco? Deus nos fez retornar. Deus nos fez voltar para a nossa casa, para o lugar onde Ele habita, para o lugar onde a lei dEle é ensinada, para o lugar onde Ele se manifesta, onde o Senhor decidiu dirigir o seu povo. Que alegria! Eu estou como aquela pessoa que está sonhando. É muito bom para ser verdade. É muita alegria que está dentro do meu coração agora. Segunda coisa, produzida no coração dos peregrinos: alegria. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Eles agora demonstram estarem muito alegres. O sorriso está estampado no rosto deles. Eles não conseguem esconder. Eles estão radiantes. Mas por que eles estão alegres? A alegria que brota em seus corações não vem de uma vida perfeita, de uma vida sem lutas, de uma vida tranquila e cheia de riquezas materiais. A alegria deles vem da verdade que eles foram libertos, restaurados e reconciliados por Deus.
Será que isso traz alegria para o seu coração? Será que você, quando está em casa, que lê as Escrituras, ou que ouve uma música fundamentada nas Escrituras, que fala dessa grande restauração, será que a sua resposta é essa? Eu estou extremamente admirado. Eu estou como aquele que sonha. Parece que eu não estou dentro do mundo real. Que coisa maravilhosa, que coisa gloriosa. Eu não consigo acreditar, meu Deus, como é que o Senhor me ama tanto? Como é que o Senhor decidiu ser gracioso e misericordioso? E aí do outro lado, você expressa essa admiração com alegria. Que alegria, Senhor. Eu estou radiante nessa manhã. Por mais que as lutas se apresentem na minha vida de uma forma tão intensa, por mais que eu tenha algumas incertezas, por mais que o corpo exterior esteja se deteriorando, mas o meu corpo interior está se renovando por meio dessa esperança tão gloriosa de restauração. Isso me traz alegria. Eles estão admirados e eles estão também alegres. Outra coisa é que eles começam agora a glorificar o nome do Senhor. Não é a alegria em si mesmo. O fim dessa admiração não é o homem. O fim dessa alegria não é a igreja. O fim dessa alegria é a glória de Deus. Lembra do Catecismo de Westminster? Qual o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele eternamente. Ou seja, a alegria que temos em Deus se manifesta quando glorificamos a Ele. Não há uma alegria cristã genuína que seja egoísta. Não há um contentamento cristão genuíno que seja egocêntrico, centrado no homem. A alegria verdadeira que brota do Evangelho de Jesus Cristo mortifica o ego do homem e exalta Deus e humilha o ser humano. E é na medida em que nos humilhamos na presença de Deus é que somos mais e mais e mais e mais alegres. Essa é outra coisa que é produzida no coração dos peregrinos. É a parte B do verso 2 e o verso 3, eu vou ler. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. As nações, elas estão admiradas diante do agir de Deus em prol do povo de Israel. As outras nações diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Eles estão de longe vendo a grandeza da provisão de Deus na vida do seu povo. Grandes coisas fez o Senhor por eles. Mas sabe o que eu acho mais interessante nesse texto? É quando o salmista diz no verso 3: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Aqui não há essa expressão eles, somos nós. Não somos mais meros espectadores, mas alvos da grande restauração de Deus. É por isso que ficamos admirados e felizes, porque Yahvé, santo, bendito e glorioso, infinitamente suficiente em si mesmo, decidiu se revelar a nós. E não só se revelar a nós, mas nos deu o poder de entender e de conhecê-lo. E não somente isso, mas de ser aceito por Ele, aceitos por Ele, chamados por Ele. Isso é uma bênção que a gente não consegue, nem todas as palavras do mundo conseguiriam expressar ou resumir essa grandeza de que Deus é o nosso Deus. Lembra de Jesus Cristo nos ensinando a orar? Pai Nosso. Pai Nosso. Pertencemos a Ele. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por mim, por você. Israel agora não é apenas espectador. O povo de Deus é alvo dos propósitos do Senhor. Por isso é que Ele diz: nós.
Fomos alcançados pelas grandezas de Deus, e é por isso que nós estamos alegres. Nós estamos alegres porque Deus fez alguma coisa por nós. Nós estamos alegres porque Deus veio até nós. Irmãos, cristianismo não traz a ideia de você subir a montanha para encontrar Deus, de vocês através de seus esforços encontrar a Deus, obter os benefícios do Senhor. É o contrário, é Deus que desce até nós. É Deus que vem até nós, é Deus que se dá a conhecer, é Deus que estende as mãos, é Deus que salva, é Deus que elege, é Deus que predestina, é Deus que preserva, é Deus que glorifica, é Deus que ama a igreja, é Deus que perdoa. Tudo é Deus, tudo é para a glória dEle. Grandes coisas fez o Senhor por nós, não fizemos nada. Somos alvos da bondade e da graça do Senhor. E é por isso que estamos alegres. Um povo que não merece, um povo que é pecador, um povo que todo dia transgride a lei de Deus, mas um povo que é amado por Deus, um povo que foi alcançado pela misericórdia de Deus, que é preservado por Deus. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Então eles estão agradecidos, admirados, felizes. Eles glorificam ao Senhor pela restauração, pelos livramentos, por todo o agir do Senhor que se deu no passado. Dos versos 4 ao verso 6, eles demonstram confiança de uma restauração futura. O salmista está confiante de uma restauração futura. Versos 4 ao 6. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Na primeira parte do Salmo, a gente percebe que o Senhor já havia restaurado a sorte deles. Mas agora o salmista clama por restauração. O que estaria acontecendo aqui? Não sei se você prestou atenção nisso. Se o salmo realmente foi composto por Esdras, e num contexto onde o povo de Deus retornava do cativeiro babilônico, talvez o salmista ele esteja revelando aqui o desejo de ver seus compatriotas que ainda ficaram na Babilônia retornando para Jerusalém. Ou então, para que Deus ajude o seu povo, mesmo em Jerusalém, porque eles enfrentaram dificuldades, eles enfrentaram desafios ali. Então há essas duas possibilidades. O certo aqui é que o salmista clama para que Deus livre-os mais uma vez. Ele espera a restauração mais uma vez. Ele espera esse agir do Senhor que trouxe admiração aos seus corações, que trouxe alegria e que levou o seu povo a glorificar o nome de Deus. O salmista, ele demonstra essa espera de algumas maneiras, de duas maneiras na verdade. Primeiro, no verso 4, ele traz essa imagem do riacho seco, tá? Riacho seco para um rio transbordante. Você já olhou, você teve a experiência de em dado momento da sua vida olhar para um lago, um rio bem abundante e de repente alguns anos depois você volta para aquele mesmo lugar e ele está seco? Qual a sensação que você tem? Porque se você já teve essa experiência, eu já tive essa experiência. E parece-me que é isso que o salmista quer mostrar para nós. E ele diz: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. O Negueb fica no sul de Israel e nele nós encontramos riachos, rios sazonais que em boa parte do ano ficam secos. E o salmista pede por restauração, como aqueles rios, aqueles lagos secos clamam por água. Em outras palavras, ele pede para Deus derramar chuva para que os rios, me permitam falar assim, os rios de suas vidas transbordem. Ele quer água, ele quer restauração, ele quer o favor de Deus sobre ele. E então ele usa uma segunda imagem
dos versos 5 ao 6, que é das lágrimas para o riso. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Da tristeza para a alegria. E ele traz a imagem do agricultor. Não sei se você é uma pessoa do campo, não sei se você já plantou, jogou uma semente no solo, regou, viu crescendo. Se você conhece essa lida, eu acho que você vai entender muito bem o que o salmista quer mostrar aqui. A ideia aqui é de um lavrador que semeia sua semente numa terra árida, diante de um clima inóspito, e ele tem a esperança de uma boa colheita. A realidade do solo e do clima parece não ajudar o lavrador, porém, inesperadamente, a chuva cai dos céus. E aí a gente começa a observar o verde das plantas, a semente vai germinando, os campos começam a florescer, e o agricultor fica alegre, porque ele agora está ceifando, e é uma colheita tremenda. Resumidamente, o salmista não se esquece da grande restauração que Deus trouxe ao seu povo no passado. Essa lembrança traz alegria ao coração dos peregrinos. Essa lembrança traz admiração ao coração dos peregrinos e leva os peregrinos a glorificarem a Deus. Eles são encorajados também sempre que pensam em tudo que Deus fez em favor do seu povo. Mas o salmista não olha apenas para o passado, ele olha para o futuro. Ele olha para Deus e entende que Deus pode continuar sendo benevolente para com o seu povo. E então ele ora para que Deus restaure o seu povo mais uma vez. Ele confia que o Senhor derramará chuva abundante para que os rios transbordem. Ele confia que Deus derramará chuva e que no final a colheita será abundante e cheia de alegria. Deus aplique sua palavra em nossos corações. O que esse texto, como é que a gente pode aplicar esse texto nas nossas vidas? O que ele tem para falar para mim e para você? Quero trazer algumas aplicações para depois celebrarmos a ceia do Senhor. Primeiro, aprendemos a viver a verdadeira alegria quando conhecemos os grandiosos feitos de Deus em favor do seu povo. Quanto tempo você investe na busca pelo conhecimento de Deus? Será que isso faz parte da nossa agenda? Será que buscar o conhecimento de Deus faz parte da nossa rotina diária? Quanto de Deus você conhece? Quanto de Deus a Igreja Batista do Quatraque conhece? O que Deus fez no Antigo Testamento? O que Deus fez no Novo Testamento? O que o Senhor fez na história da Igreja? Irmãos, é importantíssimo conhecermos ao Senhor. O povo perece porque não conhece a Deus. O povo perece porque não conhece o Evangelho. O povo perece porque não conhece o caminho da cruz. O povo perece porque não conhece o preço do discipulado. O povo perece porque não tem amor pelas Escrituras. O povo perece porque não busca obedecer às Escrituras. Eu falei de verdadeira alegria. Se existe verdadeira alegria, existe uma alegria que é falsa. A falsa alegria traz contentamento para você, mas é um contentamento momentâneo. E é um contentamento que vai te levar mais e mais para longe do Senhor. É uma alegria que cega o teu entendimento. É uma alegria que te joga no lamaçal da ignorância, da superficialidade. E no final das contas, essa alegria aparente te leva para uma angústia tão grande que muitas pessoas acabam tirando as próprias vidas. Irmãos, na verdade, nós vivemos um tempo onde as pessoas andam pelas ruas com um vazio tremendo em seus corações. Existem muitas pessoas que não têm mais contentamento para viver. Existem pessoas que não têm mais razão nenhuma para viver.
não encontram nada que traga para eles alegria, satisfação, porque experimentaram de tudo um pouco. E em todas essas experiências, eles voltaram para o zero, para a angústia, para o vazio, para a tristeza, para a futilidade de uma vida que não sabe para onde vai. A futilidade de uma vida que é dominada pelos sentimentos, por aquilo que a gente deseja. E a alegria verdadeira não é conquistada através de uma vida sem regras ou de saciar todos os nossos desejos. E é isso que a cultura caída tem ensinado para mim e para você. Encontre a verdadeira alegria no dinheiro, encontre a verdadeira alegria no sexo, encontre a verdadeira alegria nos novos padrões de relacionamento, nos novos padrões de matrimônio, se é que existe matrimônio, a ideia de matrimônio tradicional na sociedade moderna, ou como alguns dizem, pós-moderna. O certo é que talvez você conheça, ou talvez você mesmo esteja passando por essa situação, de olhar para dentro de si mesmo, de olhar para tudo que está ao seu redor e encontrar um vazio imenso, encontrar uma angústia que não te permite mais sorrir, não te permite mais viver. Existem agora na medicina algumas áreas que tratam de doenças que são provenientes de crises emocionais, por exemplo. Mas onde a gente encontra a verdadeira alegria? Conhecendo a Deus. Conhecendo Sua Palavra, conhecendo os Seus grandiosos feitos lá no Antigo Testamento. Olha para Deus. Quem é Deus? Deus criou os céus e a terra. Quem é Deus? Deus é aquele que determinou cada estrela no seu devido lugar, cada planeta, os mares, tudo. Ele criou os animais, Ele criou os homens. Quem é Deus? Deus é aquele que é misericordioso, que apesar da queda do homem, Ele promete redenção. E então Ele levanta Noé, depois Ele faz uma promessa e uma aliança com Abraão. Ele preserva o povo da aliança através de José. Ele chama Moisés o libertador. Ele conduz o seu povo, que sempre se desviava dos seus caminhos, levantava juízes. Levantou reis segundo o seu coração, levantou profetas para trazer o povo de Deus para junto de si. Ele demonstrou seu amor, Ele demonstrou sua soberania, Ele dominou Nabucodonosor, Ele dominou Dario, Ele dominou Ciro, e Ele controla o mal, Ele controla todas as coisas. Nós precisamos conhecer a Deus para encontrarmos a verdadeira felicidade. Irmãos, cristianismo não fala apenas de sentimento, mas de convicção, acima de tudo de convicção. Quem é Deus para você? Isso vai determinar tudo na sua vida. Se você é uma pessoa feliz ou não. Lembra da antiga canção? A paz que sentimos em nossa alma não é porque tudo nos vai bem, mas é porque temos ao Senhor. É porque o Senhor fez grandes coisas por nós. Sabe? Aí você olha para aquele irmão que dentro dos padrões de uma sociedade tão egoísta, materialista, sabe? Não se enquadra no rol das pessoas felizes, porque felicidade necessariamente te leva a ter uma vida com muito dinheiro, com fama, com muitos amigos. Aí você olha para aquele irmão e diz, nossa, a casa dele é tão simples, né? Ele não ganha tanto dinheiro assim, ele batalha tanto, sabe, tantas lutas, mas por que ele é tão feliz? Não que ele anda o tempo todo sorrindo, mas ele é feliz. Por que ele é feliz? É porque ele conhece a Deus. E Deus conhece ele também. Ele se relaciona com o Senhor através do que Cristo fez, mediado pela ação do Espírito Santo. Aprendemos a viver a verdadeira alegria quando conhecemos os grandiosos feitos de Deus em favor do seu povo. Ele é o nosso Pai, Ele é nosso Deus. Ele veio a nós, Ele nos abraçou, Ele estendeu as suas mãos para mim. Eu era pobre, perdido, pecador, mas o Senhor me encontrou, o Senhor me amou, o Senhor me chamou de forma irresistível. Ele me livrou de mim mesmo, Ele me libertou das correntes do inferno e me declarou justo de tal forma que eu posso declarar: não há mais nenhuma condenação para mim. Os homens podem me condenar,
condenar, podem me prender, podem me matar, mas não há mais nenhuma condenação, porque estamos em Cristo Jesus. Outra verdade: aprendemos a viver a verdadeira alegria quando olhamos para o futuro, confiantes de que Deus trará uma restauração completa. Quando o Senhor trouxer a restauração final. Quanto tempo você investe pensando nas glórias do futuro? Todos os prazeres do tempo presente não se comparam nem de longe com um segundo no novo céu e na nova terra. Nem todo ouro, nem toda prata, nem todas as delícias que o mundo oferece para você se comparam com um segundo. Eu preferiria passar um segundo no novo céu e na nova terra do que viver uma eternidade no mundo caído. Você clama ao Senhor, Maranata, hora vem o Senhor Jesus. Você tem se preparado? Você tem certeza disso? O nosso noivo voltará, irmãos. Ele venceu. A cruz está vazia, o túmulo está vazio. O Pai aceitou o sacrifício do Filho. Ele ressurgiu ao terceiro dia. E no final, Ele vai subjugar o último inimigo, que é a morte. Lançará no inferno Satanás, todos os demônios e todos os ímpios. E a noiva será vestida de linho fino, branquíssimo, toda santa, perfeita, gloriosa. Toda beleza estará sobre a noiva do Cordeiro, e Ele vai nos chamar, e nós viveremos com Ele eternamente. Quem tem essa esperança tem a verdadeira alegria. O Senhor pode voltar daqui a alguns segundos, daqui a alguns minutos. Nós veremos Ele, nós contemplaremos Sua beleza, Sua glória, Sua majestade, Sua compaixão, Seu amor, Sua graça, tudo o que diz respeito a Ele, nós veremos. Isso traz alegria para você. Você pode estar dizendo, pastor, mas a vida está muito complicada. Como é que você quer que eu seja alegre agora, contente, feliz? Minha irmã, meu irmão, amado visitante, é porque nós não somos guiados por aquilo que vemos, por aquilo que vivenciamos aqui e agora. Irmãos, ouçam, o aqui e o agora não deve determinar o nosso contentamento, mas é o ainda não, é o porvir que deve determinar como encaramos o aqui e o agora. É porque olhamos para frente que temos a alegria aqui. É porque temos esperança de um futuro com Deus, em uma eternidade gloriosa, sem pecado, num mundo de justiça e de paz, que me faz enfrentar todas as lutas da vida com alegria. É por isso que Paulo dizia, alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez eu digo para vocês, alegrai-vos, não porque tudo estava bem com Paulo. Ele mesmo disse, posso tudo naquele que me fortalece. Ou seja, eu posso enfrentar todas as coisas no tempo presente, porque Cristo me fortalece. E quando ele fala de Cristo, ele não fala apenas de conhecimento intelectual, mas de certeza da fé evangélica. E a fé evangélica nos traz essa esperança de que Cristo retornará. Ou seja, a esperança do encontro triunfal me traz alegria nos momentos de tristeza. Do outro lado, esse texto nos mostra que nem todas as alegrias do tempo presente, porque nós como cristãos e até os ímpios, eles vivem momentos de contentamento, não é verdade? Eles vivem momentos de alegria. O grande problema é quando muitos cristãos, muitos irmãos, acabam focando, conduzindo suas vidas por meio das alegrias do tempo presente. Esquecem da igreja, esquecem do culto público, esquecem das escrituras, esquecem de uma vida de oração. E eles esquecem também que as alegrias do tempo presente, elas passam rapidamente. As alegrias do tempo presente são bem efêmeras.
Podemos ser alegres aqui com coisas materiais, com vitórias nessa vida, mas nenhuma alegria do tempo presente deve preencher o nosso coração como a alegria do tempo futuro, como a alegria dessa restauração completa. E eu queria encerrar falando da verdadeira alegria e a cruz de Cristo. Naquele lugar de horror, de dor, de justiça de Deus sobre o seu Filho, nós encontramos a maior das alegrias, nossa redenção. Na cruz, nós observamos a restauração passada. Nós somos libertos da condenação e do poder do pecado. Colossenses 1:21 diz assim: E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Nós éramos inimigos, estávamos afastados do Senhor, não amávamos o Senhor, não éramos filhos de Deus, mas graças a Deus fomos restaurados. O Senhor nos fez retornar do nosso estado de perdição, não da Babilônia, não do Egito, mas de uma prisão que nós não conseguiríamos nos libertar, que era a prisão do pecado e da condenação. Mas graças a Deus que nos dá vitória, graças a Deus recebemos essa restauração, como Paulo fala em Romanos 3:24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E Romanos 8, verso 1, Paulo diz: pois já nenhuma condenação há para os que são em Cristo Jesus. Nós estamos diante de uma assembleia na maioria de remidos, lavados pelo sangue do Cordeiro. Por que estamos felizes essa noite? Porque Deus nos restaurou, porque Deus nos redimiu, porque Deus em Cristo nos comprou, porque Deus nos salvou. Somos felizes porque Deus provou o seu amor para comigo e para com você, não no momento em que éramos pessoas boas, mas quando éramos pecadores, inimigos do Senhor. Foi nesse momento de alienação, de anarquia, de idolatria, de perdição, que Deus nos amou. Então nós estamos alegres porque em Cristo Deus nos restaurou, Deus nos trouxe e agora somos filhos amados do Pai. Mas a cruz também não traz apenas a mensagem de uma restauração passada, mas de uma restauração futura. A gente fala na teologia que com a morte de Cristo nós somos libertos da condenação do pecado. Com a morte e ressurreição de Cristo, nós somos libertos da prisão do pecado. Mas com a morte e a ressurreição de Cristo, um dia, na restauração futura, seremos libertos da presença do pecado. Nós vivemos, irmãos, aquilo que dizemos já e ainda não. Somos salvos, redimidos, justificados pelo sangue do Cordeiro. Porém, ainda não experimentamos a completude de nossa salvação. Ainda tem muito mais para viver. Observe o que ainda nos espera. Então ouvi uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, observem, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Olha o que ele vai dizer agora: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória. Sabe por quê? Porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa, aí fala da gente, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve,
Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E Paulo disse certa vez aos romanos: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E eu encerro citando uma parte de um hino muito conhecido por nós. Como foi para o céu, Jesus Cristo há de vir, quando o som da trombeta ecoar, quando a voz do arcanjo no céu estrugir, eu irei com Jesus me encontrar. Oh, que dia glorioso! Esse dia há de ser quando o som da trombeta ecoar, quando os santos forem chamados da terra, dos mares, de todos os lugares, quando todos os ímpios comparecerem diante do glorioso trono de justiça do Cordeiro de Deus, quando nos alegraremos com a derrota final de Satanás, dos ímpios, de todos os demônios, quando nos alegraremos com aquela voz tão doce do Senhor Jesus Cristo dizendo para mim e para você: vinde, bendito de meu Pai, entra no gozo do teu Pai. Isso é alegria, isso é contentamento, isso é verdadeiro gozo. Como diz o cantor: tua alegria em minha vida me fortalece a cada novo dia. Você é feliz? Você é alegre? Eu espero que seja, porque o que determina a nossa alegria não é aquilo que vivemos e enfrentamos, mas a quem servimos, a quem conhecemos. É Deus, em Cristo Jesus, que nos salvou e nos amou. Deus aplique sua santa palavra em nossos corações.